Programa Ciro Santos Convida. Oi, gente! Sou o Ciro Santos e hoje eu estou trazendo um assunto aqui no programa muito interessante. Eu tenho quase certeza que nem todo mundo sabe o que é, hoje em dia, o trabalhador ou o que é 4.0. E Manu Oliveira, maravilhosa, vai responder, vai falar tudo sobre isso, porque ela é uma das homenageadas no 9º Prêmio Rio Mar Mulher. Isso é incrível, porque só é homenageada no Prêmio Rio Mar Mulher pessoas que sabem sobre muita coisa. E essa menina sabe muita coisa sobre o 4.0. Manu, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo falar sobre um assunto que é tão novidade, é novidade até para mim. Eu vou estar aprendendo com essa matéria sobre realmente o que é o trabalhador, o que é a situação 4.0 hoje em dia. Vamos lá, fala para essa turma o que é essa situação 4.0. É a inteligência artificial no nosso meio, no nosso trabalho, nas escolas. Como é que é isso, Manu? Então, a gente percebeu que a forma que a gente se comunica, que a gente se tem mobilidade na cidade, né? Que a gente pede um transporte, que a gente pede a comida hoje, mudou. Tudo Né? mudou. Hoje é tudo pelo celular. O celular virou uma extensão do nosso corpo, né? A gente não consegue sair de casa sem o telefone celular. A gente está um pouco refém também desse aparelhinho, né? Os nossos contatos, a nossa agenda, tá tudo ali. A nossa vida tá nesse telefone celular. A tecnologia tem modificado a forma que a gente se comunica, que a gente vive, que a gente interage com as pessoas. E não seria diferente, a tecnologia também modifica a forma que a gente trabalha, né? Que a gente gera a nossa renda. Então, o mercado de trabalho, ele não é o mesmo que era há 10 anos atrás, assim como ele não é o mesmo de um ano atrás. Porque essa tecnologia, ela consegue se transformar e avançar de uma forma muito rápida, né? Em questão de segundos, a gente tem uma atualização nova em um aplicativo, em uma rede social, e isso faz com que as pessoas fiquem correndo atrás de uma formação que contemple ali e ela consiga acompanhar esse ritmo muito intenso da tecnologia. Então, o 4.0 é isso, é preparar as pessoas para esse mercado de trabalho em constante transformação, mas não só o mercado, a sociedade como um todo. Então, assim, a diferença entre o trabalhador antigo e o trabalhador atual em relação ao 4.0 é justamente isso, né? É entrar nessa nova era, entrar nessa nova vida. Tipo, nós passamos pela pandemia e, por exemplo, nós da área de eventos, a gente não estava muito dentro da era digital. E tivemos sim que entrar dentro da era digital. Isso faz parte do 4.0. Exatamente. Todas as profissões, de uma certa forma, estão inseridas no 4.0, né? Quem trabalha com organização social, por exemplo, né? Tem uma ONG, uma OSC. Hoje a captação de recursos é feita por plataformas virtuais, né? Antes a gente tinha o projeto físico, ia deixar ou Isso. mandava pelo correio. Aquele Hoje trabalho não. todo, Hoje a gente entra numa plataforma, faz toda a compilação, você precisa saber anexar um arquivo, salvar esse arquivo num formato PDF, enviar, ter um e-mail válido, porque geralmente as plataformas pedem uma verificação de e-mail isso. antes de você terminar o seu cadastro. Tudo isso é um desafio para vários públicos, né? Principalmente um público que não vivenciou o 4.0, que vem ainda do analógico, do 1.0. Tá chegando lá, né? Exatamente. Quais são os setores que são mais impactados por essa transformação digital? Vamos falar assim, setores trabalhísticos. Depois a gente entra na questão do escolar. Os setores trabalhísticos, quais são que são mais impactados? Com certeza a indústria. Indústria. Hoje a indústria é 4.0. Né? Um operário antes, né, uma pessoa que trabalhava na indústria, ele tinha um ofício operacional e manual que pode ser facilmente substituído por uma máquina automatizada roboticamente, entende? Essa máquina é capaz de reproduzir o trabalho de 10 pessoas, né? Aumentando a produtividade. Aumenta a produtividade, mas em compensação também isso pode ser para o trabalhador uma parte ruim, porque Sim. acaba diminuindo o número de pessoas físicas e sendo substituídas, como você falou, por robôs ou por máquinas, né? Exatamente. Gera desemprego. Esse é o nosso futuro? Olha,
O nosso futuro, se a gente não cuidar, a gente pode ser sim ter um incremento das nossas desigualdades socioeconômicas com o avanço da tecnologia, porque afeta sobretudo uma população mais vulnerável, uma população mais pobre, que não tem condições de acompanhar a formação, né, de estar se atualizando, de estar se reciclando. Então, sim, é possível. O que a gente tem como um desafio é formar essa população para que eles operem essas máquinas. Ah, então por isso que agora eu vou entrar nesse assunto de escola, de colégio, né? Por exemplo, nós sabemos que no Ceará nós temos os melhores colégios. Já foi isso já dito comprovadamente. Eles estão preparados para essa nova metodologia 4.0, Manu? Olha, não. Os desafios. Pode falar, porque isso é bom falar para as pessoas saberem em casa que ainda não estão preparados. Não estão preparados. Não. Os desafios da educação, né, principalmente a educação pública, são muitos ainda, né? A gente tem uma dificuldade, sobretudo, em formação continuada dos nossos professores. Porque se é novo para mim, se é novo para você, Exatamente. o profissional que está em sala de aula, o professor, a professora, também é um elemento novo. Sem falar da carga horária dos nossos docentes, né? Eu entro às 7 da manhã na aula, na escola, saio às 17. Qual é o tempo que eu tenho para fazer a minha formação, a minha atualização? Um outro ponto é a falta de oferta de formação continuada em tecnologia, em robótica, em STEAM, que é um acrônimo em língua inglesa para ciência, tecnologia, engenharias, arte e matemática. Eita! O STEAM possibilita uma formação assim meio integral e sistêmica, né? Capacitando professores para as profissões do futuro. Como é que eu preparo um jovem, né? Se tudo está modificando, a sociedade mudando, a indústria mudando, mas a nossa educação não mudou. Quando Tá a gente falha. entra em sala de aula, é a mesma sala de aula de décadas atrás. As cadeiras, o quadro, né? O que pode mudar também é o acesso hoje a um laboratório de informática. Mas se não tiver o profissional capacitado, Não adianta nada. não adianta nada. Existem algumas escolas, cursos, que já tem esse tipo de coisa, já trabalha com tablet, já trabalha com computador. Mas é o que você falou, se o professor não está dentro dessa situação, do 4.0, das novidades que estão chegando, estão vindo por aí, de nada adianta. Exatamente. E eu acho que uma linguagem inclusiva também, uma linguagem que seja facilitada, de modo que todas as pessoas possam entender aquilo que eu estou tentando transmitir, né? A tecnologia é um campo de uma linguagem muito difícil, complexa, a maioria dos termos em língua inglesa. Eu já perguntei isso agora. O que é hard skill? É hard skill, assim que se Hard fala? skills. O que é isso? São competências técnicas. Tá vendo? Tudo isso, essa coisa da coisa inglesa dentro do nosso português, dentro do nosso Brasil, é muito engraçado. É raro alguém falar, vou comer um cachorro quente. Tem hot dog, não é isso? É muito importante. Então, hard skills. O que é hard skills? É uma competência técnica. Uma pessoa é formada por habilidades socioemocionais, que é o nosso poder de interação com Sim. outras pessoas, Sim. no ambiente de trabalho, em casa, na sociedade como um todo. E também por competências técnicas, aquilo que eu sei fazer tecnicamente. Por exemplo, programar. A programação é uma competência técnica, que é o ato de desenvolver um site, Sim. desenvolver as plataformas, né, que eu dei como exemplo das organizações sociais. Sim. Tem a figura de um desenvolvedor ali por detrás que faz toda essa construção dessa plataforma, né? O programa que ele pode ser transmitido por vários canais virtuais que envolvem vários e múltiplos profissionais que têm competências técnicas de edição, de produção, entende sobre negócios digitais, todo esse fluxo que hoje é virtual, que está no cyberespaço. Então, a gente chama isso de competência técnica, né? É um operador de máquinas na indústria, ele tem a competência e a qualificação para operar aquela máquina, ou para fazer a codificação dela, né? Porque uma máquina, ela é um objeto, ela é algo, né, tem que ser inanimado. programado para poder funcionar bem, né? Isso é feito humanamente. Por isso que a capacidade, a tecnologia talvez não tenha essa capacidade de substituir o ser humano, né? Por causa dessa capacidade que nós temos de desenvolver Sim. múltiplas inteligências. Tá, então esse é um dos hard skills mais exigidos no mercado no momento? Hoje sim, a programação é um dos mais exigidos, juntamente com a robótica,
A computação ainda continua sendo algo muito útil, né, no mercado de trabalho e etc. Mas entender de mídias digitais, sobretudo, é algo que é uma tendência. Tu falou em robótica, né? É tão importante. Eu vi uma matéria há pouco tempo, não lembro onde foi, das crianças trabalhando e felizes com robótica, trabalhando com LEDs, trabalhando com coisinhas, coisas que de repente estão faltando aqui. Essa matéria que eu vi não foi aqui no Brasil. Tem lugares aqui no Brasil que acontece isso? Tem. Deve ter escolas que fazem isso. Mas não são todas. Mas eu acho que para poder acompanhar esse processo dessa mudança, galera, do 4.0, eu acho que todas deveriam já estar programadas. Já estamos em 2025, já estamos em fevereiro, e daqui a pouco, ó, é junho, é julho, é dezembro, já é 2026. Se não correr contra o tempo, acaba daqui a pouco tendo 5.0 e o 4.0 não chegou ainda. Exatamente. E a robótica é muito eficaz também no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Quando eu tento resolver uma questão complexa, por exemplo, montar um robô, né? Tá. Uma criança ou um adolescente, ela está desenvolvendo ali a paciência, o foco, a interação de seguir, né, passo a passo, instruções complexas, envolve até o letramento didático, né? O ato de você ler e saber interpretar informações complexas quando você está montando esse robozinho. E esse robô, no futuro, se transforma em uma máquina, que pode ser de automação industrial, que está na mecânica, que está na eletrônica, que está em múltiplos lugares. Pode ser uma montagem e desmontagem de um novo computador e etc. Então, a robótica vai servindo para isso. No nosso dia a dia, quando a gente sai na rua, pode ter robótica em qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Inclusive no nosso carro. Tá vendo? Inclusive no nosso carro, porque tem carro já que dirige sozinho hoje, né? Tem carro que dirige sozinho. Você fala assim, põe lá o teu endereço, você está conversando com a pessoa, e o carro está dobrando à esquerda, sabe que vem carro atrás, sai para a direita. E você, mano, tão jovem, você dá aula sobre isso? Você, dentro do teu mercado de trabalho, como é que é isso? Como é que foi que você se apaixonou por essa modernidade? Não, eu vou fazer isso, eu quero aprender. Como é que foi isso? Então, é uma história muito interessante. Então, vamos embora contar. Conta pro pessoal que está em casa, que está ali, ó. Eu sou professora, né? Fui professora da educação pública aqui do estado do Ceará até 2015. Eu dei aula em várias modalidades de educação, do 6º ano, faço qualquer coisa na minha vida, Sim. até a Então, educação de jovens e adultos. Dar aula até o 6º ano significa que você sabe um pouquinho de cada coisa. Você pode dar aula de português, de matemática, de história, isso. Não, na verdade ou você eu sou licenciada em português e inglês. Português e Aí inglês. eu dava só aulas de português e inglês. Tá. Então eu comecei no Fundamental 2, que é o equivalente ao 6º ao 9º ano hoje. Uhum. Aí eu fui para o médio, que são os adolescentes, os jovens, né? Muita energia. Os mais difíceis. Nada, são os mais ávidos por coisas Sério? novas, por projetos. Aquela vontade de aprender, né? Exatamente, de ter uma coisa prática, né? Então eu dei aula no ensino médio, passei um pequeno tempo da minha vida na profissionalizante, né, que nós temos aqui no Ceará, e terminei na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, numa sala de aula do Pirambu, maior favela do Ceará. E ali eu dava aula de português no período noturno e eu pegava uma massa de pessoas que passavam o dia inteiro trabalhando, chegavam cansadas em casa e me encontravam de noite ali uma professora de português para ensinar a análise sintática do período composto. Caramba! Redação, né? Ninguém queria muito conversa comigo. Então ali eu fui percebendo um problema social que eu vi os meus alunos trazer para mim todos os dias, que era terminar a educação básica para ter um diploma, para ser CLT, né, ter um trabalho digno, com remuneração garantida, mas quando eles tivessem feito todo o percurso formativo, o mercado de trabalho estava se modificando, porque eles estavam concorrendo justamente a empregos operacionais, esses que facilmente podem ser substituídos por uma maquininha automatizada. Né? Então, possivelmente, os meus alunos, quando terminassem todo o fluxo, eles iam ficar o quê? Desempregados. Desempregados. Sabe o que eu penso? Eu acho... Eu não sei se eu estou errado. Quando eu vejo as crianças
falar em criança, eu vou deixar passar o comercial, em seguida eu volto. Pera aí, Manu. Galera, eu volto já, porque agora vem uma coisa na minha cabeça que eu quero passar para vocês, que é sobre crianças. Aguarde que o programa Ciro Santos Convida volta já. Voltando com o programa Ciro Santos Convida, e eu parei o primeiro bloco falando sobre crianças. Crianças. Manu, crianças, elas já estão no 4.0, porque hoje a gente vê criança, por exemplo, o pai tá vendo um show ou tá num restaurante e a criança tá mexendo no celular, e a criança tá mexendo, ela vai no YouTube, ela aplica o brinquedo que ela quer ver, o filme que ela quer ver. Como é que é isso? Ela já nasce com 4.0 na cabeça? Como é que você chamaria isso? Então, são os nativos digitais. Mas será que as crianças são mais ávidas, já nascem com essas habilidades e competências? É um fato ou é um fake? Costumo dizer isso. Aham. Mas tem uma pegadinha por detrás, né? De fato, são nativos digitais, já nascem com toda essa tecnologia em massa que está ao nosso redor. Uma criança, ela consegue aprender de uma forma facilitada, né? As habilidades adquiridas na primeira infância, muitas vezes elas levam para toda a vida. Olha aí. Por isso que é muito importante lares estruturados, uma educação de qualidade na primeira infância, até ali os 6, 7 anos de idade, é a aquisição de habilidades e competências de uma forma muito mais rápida, mas desenvolve também o que é positivo e o que é negativo, dependendo de onde está, né? A criança é como se fosse uma mudinha, e essa primeira infância é uma incubadora. Você tem que colocar ali adubos que sejam de qualidade para que esse crescimento ele seja estruturado. E floresça bem, né? E nessa incubadora tem a tecnologia, que está em toda parte, em todo o universo. Então elas já vão, com os dedinhos na tela, elas já sabem, porque isso é os brinquedos analógicos que a gente tinha antigamente. Hoje eles entendem, né, que está no celular. Só que um adulto também hoje tem o celular, é uma extensão do nosso corpo esse telefone. Estamos nas redes sociais, estamos conectados. Mas sabemos o que está por detrás de toda essa programação que as mídias nos colocam? Assim como um adulto também tem dificuldades de identificar coisas nesse cyberespaço, né, principalmente da informação, uma criança está muito mais exposta, né? Então a gente vive também no universo, o cyberespaço é um universo de influências. Tá. São algoritmos programados. Então, quando ela vai no YouTube, ela acha facilmente o vídeo que ela quer assistir, porque se o pai colocou uma vez um desenho, ele vai entender, né? É uma automação, é como se fosse uma máquina também o YouTube. Ela vai entender e vai reproduzir naquele aparelho aqueles desenhos. Tudo que a criança já clicou a primeira vez. Exatamente. Mas aí, se não tiver uma supervisão, pode entrar um outro tipo de vídeo que não é para aquela faixa etária daquela criança. Aqui está o perigo. Está o perigo da exposição das redes sem supervisão, das redes sociais e tudo. De não entender como funciona a automatização, a programação e o algoritmo, né? Que é feito para que a gente consuma todo tipo de informação. E eles vão projetando e montando um perfil daquela pessoa. E esse conteúdo é distribuído para você de uma forma que você não pode controlar. Isso aqui ninguém sabe. Então, uma criança também não tem esse poder de discernimento. Às vezes, nenhum adulto tem. Nem um adulto. E, assim, o que você pode dizer sobre o futuro das empresas dentro desse 4.0? Você acredita que cada dono de cada empresa, ou de cada indústria, ou de cada sapataria, ou de cada coisa menor, bodega, tá? Ele tem que se preparar para poder passar para os funcionários? Se faz muito importante isso? Muito importante. A tecnologia está nas finanças, sobretudo. As finanças, elas movem, designam se uma organização se mantém em pé ou não. Olha aí. Né? Então, uma indústria, uma empresa que tem como meta a geração do lucro, que é o que mantém viva, né, e, por consequência, a mantém empregando, gerando emprego e renda, ela precisa se adaptar à nova leva dos tempos. Se ela não se adapta, ela não abraça tendências, ela pode ficar obsoleta, né, antiga, e deixar de existir.
né? Nenhum consumidor vai querer mais aquele produto. Porque já passou. Você lembra do caso da Kodak? Sim, sim. A gente tirava fotos, Foto. né? Tinha o filme, ia revelar. Revelava. Tinha todo aquele E suspense. esperar, cadê? Vai chegar, tá pronto hoje não? E outra, a gente se preparava para o momento de tirar a foto. Hoje a foto ficou um pouco banalizada, porque a gente tira facilmente no telefone. Né? Não gostou, deleta. Na época do filme não era assim, tinha que ser perfeita da primeira vez. Pra você aproveitar o filme pago, né? Tinha até o fotógrafo, Sim. né? Quando as crianças se arrumavam, a mãe arrumava, vamos na pracinha, vamos bater o retrato porque eu tô pagando. Isso era uma profissão que deixou de existir. E aí ela foi substituída primeiro pelas câmeras digitais, que saíam, né, no monitorzinho e tudo. Os celulares foram se sofisticando ao ponto de serem mais mecanismos de gravação hoje, fotos, do que propriamente para a gente ligar. Não, e outra Porque coisa... ligação é prova de amor hoje. Completamente. Não, e você hoje no celular, quando você tira uma foto, você já tem a opção de botar um filtro, botar uma moldura, botar uma cor, coisa que na época da Kodak não tinha isso. Nossa, a gente consegue editar as nossas fotos hoje no celular com aplicativos específicos. Né? Então tá muito avançado. É o que a Kodak não fez e fez. Ela não conseguiu ouvir as tendências do mercado. Sim. Que os consumidores estavam mudando. Eles queriam coisas mais rápidas. E tinham empresas já oferecendo esses produtos em formatos de câmeras digitais, Sim. fazendo eles acreditarem, os consumidores, que você pagava menos, e de fato pagava. Você comprava uma máquina uma vez e não tinha que pagar Já revelação do filme, nem nada. Nem o fotógrafo, nem nada. Você tinha um aparelho e tinha durabilidade. Então, era uma economia. Ela acreditou fielmente que ia conseguir vencer a tecnologia. E, por consequência, deixou de existir. Deixou de existir. Exatamente. Agora, Manu, alguém que está assistindo, fala assim, meu Deus, que coisa interessante, eu quero passar isso para minha empresa. Você dá cursos, você dá aula sobre isso? Isso. O Social Brasilis hoje, que é o meu negócio social, que surgiu na minha sala de aula, inclusive, né? Você criou? Exatamente. A partir do problema da inclusão produtiva dos meus alunos, né, em um mercado de trabalho modificado pela tecnologia e que não se tem formação. Não se tem desde a escola esse aperfeiçoamento para o pós-escola, né? Para viver numa sociedade conectada. Então aí eu tive a ideia de criar o Social Brasilis, que é um negócio social hoje, que a gente trabalha a inclusão produtiva. O que é a inclusão produtiva? É como incluir pessoas que têm uma vulnerabilidade social e econômica, pessoas de periferias e favelas, que não têm condições de pagar um curso de programação, que é caríssimo, Bem caro. né? Os equipamentos também são caríssimos hoje, e o Social Brasilis oferta isso de uma forma 100% gratuita. Como assim 100% gratuita? Eles não pagam pelos nossos programas educacionais. Tá, mas aí tem uma mensalidade desse curso, tem que ter? Não tem. Como é que então, eu quero fazer um curso, eu quero levar minha equipe para fazer um curso, eu tenho que me inscrever, eu tenho que me capacitar, eu tenho que passar por uma prova? Não, assim, a gente tem duas linhas para a inclusão produtiva hoje, né? As juventudes que ainda estão na escola, né, que estão ali em processo de desenvolvimento. Então, juventude, já estou fora, gente. Já passou para mim. Tô brincando. Eles podem desenvolver um currículo, um projeto de vida para entrar nessa indústria 4.0, né? Então a gente trabalha no desenvolvimento desse aluno que ainda está na escola. Sim. E também formando os professores, porque a gente quer que os professores saibam como colocar a tecnologia no currículo. Isso é usar muito o interessante. laboratório de informática, usar os equipamentos que a escola já tem, ou Sim. né, procurar. E se a escola não tiver, a gente também pode montar laboratórios de ciência e tecnologia em escolas, né? Principalmente escolas que estão em zonas rurais, em quilombos, em que a situação estrutural é um pouco mais incipiente. E aí a gente tem essa linha. E tem uma linha que trabalha com empreendedores, né? Que são pessoas que têm o próprio negócio e precisam saber como digitalizar. Finança, digitalizar a gestão do negócio. Hoje, rede social, todo mundo faz de vitrine, né? Pode montar uma loja no Instagram. Vender pelo Instagram.
Pode vender pelo WhatsApp, que é a ferramenta que a gente mais usa. E isso está tudo incluso dentro do que você Está tudo explica? incluso, exatamente. Cada programa para empreendedor e para juventudes, a gente oferta de forma gratuita. E para fazer isso acontecer, a gente precisa do apoio de iniciativas privadas, né? Da iniciativa privada. Sim. Se a indústria demanda tanto profissionais com essas habilidades e competências, a indústria entra em contato com o Social Brasilis e patrocina uma turma por uma escola que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que está em uma Top. favela, um grupo de empreendedores que precisam ser desenvolvidos e que podem ser contratados por eles. Legal. Agora, por exemplo, eu tenho um déficit particular em relação a financeiro. Financeiro mesmo particular, como várias pessoas têm. Ganho, gasto, pago conta, e aí às vezes falta, às vezes sobra. Esse 4.0 pode me ajudar? Pode vir a me ajudar? Pode ajudar. Já vou fazer o curso. É uma situação de finanças pessoais, né? E quando se tem um Isso. negócio, se mistura finança pessoal com finança do negócio. Exatamente isso. Se você consegue mexer numa planilha, né, que a gente chama de planilha Excel, a gente já consegue montar uma planilha Excel de uma forma muito facilitada. Só que o Excel é muito complexo. É complexo. Nós temos gente na nossa equipe que até entende de planilha Excel, né? E ela vai fazer isso, planilha. E isso que você tocou é muito interessante. Estou passando para o público. Eu não tenho problema algum em passar as situações que eu passo para o público. E a gente conversou isso junto com o meu assessor semana passada. Ciro, você tem muito gasto, você ganha bem também, babá. E eu não consigo organizar isso. Então, essa história do 4.0, eu conseguiria me realizar bem direitinho, organizar? Sim. Se não for uma planilha, que é o mais simples, tem programas hoje e plataformas que já fazem isso de forma automática. Você coloca lá todo o seu faturamento e ela divide em termos de custos variáveis. Já quero. De custo prolabore, que a gente chama, né? O prolabore é o seu salário. Sim. E isso entra como um custo fixo do seu negócio. E muita gente acha que não. Acha que o salário é uma coisa, se sobrar é o que sobra, é o lucro. E não é. O lucro é aquilo que realmente sobra, gera uma vantagem, você aplica e investe da forma que você quiser. Mas o Prolabore não, ele é um custo fixo que você precisa receber ele de qualquer forma, Sim. mesmo que você seja o seu chefe, e ele entra como um custo fixo do seu negócio. Porque Perfeito. se não tiver você, não tem negócio. Isso é perfeito. Isso que você falou é perfeito, porque eu sou dono de uma empresa, eu tenho um Prolabore, é claro, até por conta do imposto de renda, mas assim, eu realmente, e eu estou explanando isso porque acredito que não seja só eu que tenho esse tipo de problema, acredito que deve ser mais gente que tem esse tipo de problema, que não consegue solucionar. Ah, eu sou artista, sou autônomo, tem mês que eu ganho legal, tem mês que eu ganho menos, isso é fato, mas, e as dívidas não, as dívidas são iguais. Mensais, do apartamento, etc e tal. Não muda. Mas eu acho que dá para solucionar isso, não dá, como você falou? Dá sim. Eu vou te dar um exemplo, o pessoal Por de favor. casa também acompanhar de uma Ótimo. forma mais facilitada. Ótimo. Tem uma empreendedora que passou por um programa do Social Brasilis de Atenção, produção, vai anotando, hein? de desenvolvimento de negócios e ela trabalhava em casa. Tá. Certo? E ela trabalhava com gastronomia, ou seja, com venda de comida. Era confeitaria, bolo, torta, salgado, qualquer coisa ela faz, né? E aí ela tinha uma grande dificuldade de separar os custos, porque como ela morava na casa com a Sim. filha e ao mesmo tempo ela trabalhava em casa, ela tinha uma dificuldade de comprar os insumos. A gente precisa separar quais são os insumos, mantimentos e matérias-primas que a gente usa na Para nossa vender, vida de casa, de casa e o que vai para vender. o que vai para vender. Então eu pedi inclusive que ela calculasse o tempo que ela levava para fazer toda a produção que ela iria vender, né? Por exemplo, ela leva 4 horas para fazer toda a produção dela que ela vai vender no final da tarde, em uma universidade daqui do estado, certo? Sim. Então naquele tempo ali ela consumiu um gás que é do negócio, não foi para ela. Ah. O gás que ela consome para ela vai pagar com o salário que ela calculou que ela vai tirar do negócio dela. O gás que ela consumiu para fazer as suas quentinhas, as suas marmitas, os seus salgados, ela precisa tirar dos valores do negócio. É um custo do negócio. Não dá para misturar. Nem o óleo de cozinha. Eu estou misturando tudo.
A gente precisa separar. Depois que faz essa organização, fica muito simples ela fazer o controle, né? Montar um fluxo de caixa, fazer a separação do que é custo fixo, porque o capital do negócio, que a gente chama de capital de giro, que é aquele orçamento que usa-se para manter o negócio em pé, ele precisa voltar para a sua gaveta. Se você tem um capital de giro de R$5.000, todos os meses aqueles R$5.000 precisa entrar, porque ele é custo. É usado para operacionalizar, né? Tem a ver também com o seu Prolabore. Então, você tem 2.000 de salário, mais 3.000 de custos, então somando dá 5.000, que é o que faz girar o seu negócio. E o que sobra disso, se você consegue ter uma lucratividade além desses 5.000, é para você. O que sobra é lucro e você faz o que você quiser. Gente, olha que papo. Esse papo com a Manu tá sendo fantástico. Não só para mim, como para vocês em casa também. A gente vai entrar no comercial. Fiquem aí que tem dica, tem novidade, tá bom? E a gente volta mais com esse papo com essa maravilhosa, inteligentérrima. E vai ganhar o prêmio Rio Mar, merecedor demais. Manu, aguarde aí. Ciro Santos convida a volta já já. E o nosso programa Ciro Santos Convida está de volta e a gente já começa com a dica da especialista, doutora Jéssica Mota. Doutora, diz aí, qual é a dica de hoje? Oi, Ciro! Trago aqui nomes prósperos para 2025. E você que engravidou em 2025 está à procura de um nome muito positivo e próspero. Vou dizer alguns nomes e dizer também o que significam. Lorena, Aurora, Beatriz são nomes fortes e que também carregam poder e ação. Então, é maravilhoso. Gosto também e vou indicar para vocês o Pedro, o Levi, o Arthur e o Theo. São nomes prósperos, fortes e que também têm grande chance de liderança. Então, até logo! Tá aí, doutora Jéssica, boa ideia. Tá aí, acho que o pessoal vai gostar. Eu também vou começar a pensar em nomes. Boa dica, boa dica. Manu, vamos continuar esse papo maravilhoso, que já tirei tantas dúvidas, gente, já tirei tantas dúvidas aqui sobre a minha questão financeira, a questão financeira de vocês, a questão do 4.0, a questão dessa máquina nova, a questão disso aqui, porque isso aqui a gente já conversou. Gente, a gente não consegue pegar um táxi se tivessem isso, se a bateria acabar, porque o táxi não para mais na rua se você fizer assim, não é verdade? Sim. Tudo tá aqui. Eu fui furtado agora há pouco tempo no Rio de Janeiro, levaram meu celular. Eu fiquei no desespero porque não tinha um aplicativo. Eu dizia, tira o banco, tira não sei o quê, tira isso, tira o chip, não sei o quê. É um desespero, né? Porque isso aqui também é um 4.0. Porque nós estamos com o computador na mão, né? Sim, sim. É incrível que tudo vai se modificando ao nosso redor, né? A forma que a gente vive, quando a gente perde o telefone celular. Assim, eu não sei, eu só sei o meu número de call. Antigamente todo mundo sabia o número. Tinha né? na agenda Na anotado, agendinha anotada. em ordem alfabética. Mas tu sabe de uma coisa, doutora Manu, que eu gosto muito de agenda escrita. Eu não gosto de agenda Google, agenda não sei o quê. Eu acho que eu me perco. Eu gosto de agenda escrita porque eu abro no dia, aí eu vou tentando fazer as coisas, vou ticando. O que sobrou, eu passo para o dia seguinte. Eu uso dessa forma. Tá? E tem o Planner também, eu gosto muito do Planner, porque o Planner funciona bastante também, que é praticamente igual, mas você tem tudo escritinho ali nas datas, que inclusive nós vamos usar para um outro caso aqui dentro do nosso trabalho, que é o Planner, que são tipo metas, tal dia, tal dia, tal dia. Entendeu? Eu gosto muito, porque papel para mim, acho que é porque eu sou mais antigo. Mas eu vou entrar para o 4.0. Mas eu acho que é importante também a gente fazer um alerta, não é nem um alerta, mas assim, o analógico está aí também, ele é importante, né? Ter as suas anotações. Se por acaso você não consegue dominar uma planilha Excel, que a gente estava conversando, Sim, né, no bloco anterior, um livro caixa já ajuda. Eu uso o livro caixa, eu não uso o Excel, mas eu tenho o livro caixa, tudo anotado dos programas, de tudo, dos meus shows, o livro caixa. Entrada, saída, saldo, tudo.
Exatamente. Então, o livro caixa você pode adquirir em qualquer papelaria, comprar, fazer as suas anotações do seu negócio, da sua economia do lar, né? Também é muito importante fazer a economia das contas, das finanças de casa também, né? A nossa casa é um É um empreendimento. empreendimento grande, com muitas despesas. E muitos desafios para muitos públicos, né? Existem aplicativos que podem lhe facilitar nisso? Sim, existem muitos aplicativos hoje, tanto para o setor empresarial, mas também para o setor pessoal. Pessoal, tá. Né? De Qual que finanças se pessoais. você lembra de algum que você pode indicar para a turma de casa, algum A aplicativo? Barco faz um gerenciamento Como é que é o por nome? WhatsApp. Barco, Sabe que eu sou tudo assim, né? B-A-R-Q-U, Atenção, galera, vamos lá. Anotando. Barco. Barco. Ela faz um gerenciamento por WhatsApp. E o WhatsApp é um dos aplicativos que a gente mais usa, né? Eu não sei se você tem ideia de quantas vezes um cidadão brasileiro acessa o WhatsApp por dia. Não tenho ideia, não. Não? Não, fala. Nem chuta. Nem tenho ideia. Mais de 300 vezes. Caramba. Mais de 300 vezes a gente acessa o WhatsApp Por por dia. dia. Então, é um aplicativo muito usado. Então, você vai ali Você pode e faz repetir? Barco. barco. B-A. É B-A. barco? Aham. R-K-U. A-K-U. Ah, tem um S, Barcos. Barcos. Tá aqui. É uma fintech que trabalha com finanças pessoais. Achei aqui, ó, Barcos. Educação financeira para mudar a realidade. Ó, não sei se vai dar para vocês verem, eu tô tentando mostrar aqui, ó. Tá? Mas vai aparecer. Beleza. Então vamos usar isso aqui, ok. Já tá aqui, já dentro do meu aplicativo, do meu telefone, e eu já vou usar. Viu, doutora Manu? Muito obrigado. Doutora Manu, muito obrigado. E vamos lá, continuar aqui. Como a educação deve ser adaptada para essa formação do 4.0? Qual é a sua opinião da educação? Como ela pode se adaptar para isso? Eu acho que, em primeiro ponto, a gente precisa de uma flexibilidade em políticas públicas, né? Aliás, reconhecer que a tecnologia é um processo importante, mas que requer formação. Em que, em primeiro momento, a formação começa com os nossos professores, né? Os meus colegas docentes que estão em sala de aula. Então, a gente precisa preparar esses professores, formar esses professores para adaptarem os seus currículos para inserir a tecnologia. Certo. Quando eu falo currículo, eu quero dizer que o professor consegue trabalhar a tecnologia dentro da sua disciplina, no seu dia a dia, na sala de aula. Por exemplo, um professor de matemática pode trabalhar a tecnologia. Eu acabei de passar um aplicativo de finanças Exatamente. pessoais e de negócios, né? Eu acho que a educação falta um pouco disso. Por que muita gente não gosta de matemática? Porque não consegue entender o significado da matemática no pós-escola. Por que eu vou estudar isso? O que vai servir para a minha vida? Muita gente perguntou. Eu já me perguntei isso muitas vezes, né? Eu também já me perguntei, gente, vai servir para quê? Geometria, sei lá o quê. Exatamente. Só que aí está na nossa casa. A geometria está nos ângulos da nossa casa, está nos ângulos desse estúdio, está no nosso dia a dia. Quando a gente faz economia do lar, economia doméstica, fazer uma lista de supermercado, a gente está lidando com matemática. A gente tem, né, a maioria da população brasileira tem desafios no seu salário de equilibrar as contas. Então, a matemática consegue resolver. Finanças é matemática, né? Então, a tecnologia hoje também está no campo da matemática, da ciência, do português, que é a minha área, né? Hoje em dia tem livros virtuais, os e-books, né? Estão aí. Você consegue abrir várias janelas ao mesmo tempo que você lê, né? Tem os audiobooks. Você consegue ouvir na academia, nos fones, né? Os podcasts, tudo isso trabalha com a linguagem. E isso é língua portuguesa que pode ser adaptada para o nosso contexto atual, né? Que é esse contexto das novas tecnologias. Então, eu acho que pode começar por aí, com a sensibilidade dos nossos governantes, dos nossos gestores escolares, né? De levar essa formação para o profissional, professor, e aí passar também essa formação para os alunos, para que eles possam ter vivências práticas desde a escola. Legal. E estão surgindo algumas novas profissões com toda essa revolução digital? Estão surgindo? Estão surgindo a todo momento, né? Algumas muitas, deixam de existir, que foi o caso do fotógrafo, Sim, que a gente já falou sim. aqui, né? Eles ainda existem, tá, gente? Mas não naquela conjuntura que a gente tinha algumas décadas atrás, né? Os trocadores de ônibus.
né? Já Olha foi-se só, embora. não tem mais o trocador de ônibus. Hoje também a gente não leva dinheiro trocado para o transporte público. É só os cartõezinhos, porque é uma maquininha automatizada. Aliás, hoje não se leva dinheiro praticamente para canto nenhum, porque quando você tem o dinheiro e vai pagar alguma coisa, a pessoa diz assim, poxa, não tenho troco. Ou é no Pix, é no Olha no Pix, relógio. exatamente. Aí você fala, então tem Pix, faz um Pix. É assim. Então, você é dependente do celular todo o tempo. Você vai fazer uma compra, não vou levar o telefone. Se não levar o telefone, não paga, né? Porque o pagamento também é feito ali no aplicativo, no Pix. Outra profissão que deixou de existir, que está deixando, né? Não deixou ainda, mas são os caixas de supermercados. Hoje já temos caixas automatizados. Mas que ainda Self-service. tem... self-service. Mas que ainda tem uma pessoa, pelo menos aqui no Brasil, ainda tem uma pessoa que fica lá. Lá fora, eu tive uma experiência muito interessante, porque você mesmo passa sozinho tudo, até a questão do peso. Ele pesa e ele mesmo te dá a etiqueta e tal. Aqui não, tem uma pessoa ainda que fica... Então, sobra pelo menos uma, né? Isso. Mas estão A acabando. tendência Estão acabando. A tendência é é acabar. gradual, é gradual. E assim, fora também na Europa já tem postos de combustíveis também 100% self-service, né? Sim. Que não tem essa figura, esse profissional. Não tem. Mas se acontecer no Brasil, imagina o lapso de desemprego que a gente vai ter, porque a gente não consegue realocar esse profissional. Então, profissões novas são os programadores, são as pessoas que programam máquinas industriais, são as pessoas que constroem essas maquininhas, essa automação e conseguem vender para empresas, para indústrias. Sim. São pessoas que elaboram esses tipos de aplicativos de finanças, que têm essas habilidades, essas competências para esse novo mercado que está se formando, né? Não é que eu deixa de existir profissões que eu não consiga alocar profissionais. Sim. Né? A gente precisa responder à demanda, é o que a gente não está conseguindo fazer enquanto país, né? Porque a nossa educação é deficitária. A partir do momento que a gente tiver uma educação mais significativa, a gente tem condições de formar jovens que já saem com competências para um mercado que está atual, que está se transformando, né? E que ele é tecnológico. E assim ele vai ter que competir com as novas profissões. E a inclusão e a diversidade estão dentro dessa questão do 4.0, dessa novidade, do futuro, né? Olha, tá, e os desafios também são latentes, do jeito que nós já encaramos os dados e os índices, né? Eu costumo dizer que são recortes, como se fosse um funil, Tá. né? Então, quando você é uma mulher, tem um recorte que aprofunda, né? O desafio é maior. Quando essa mulher é preta, ela recorta, aprofunda mais. E quando essa mulher é periférica ou de favela, recorta ainda mais. Esse recorte que eu estou falando é a diminuição das oportunidades. Né? Então, se você é uma mulher, tem uma diminuição de oportunidades em detrimento de um mercado da tecnologia em que a maioria são homens, né? Você consegue ver, né? Eu que trabalho com tecnologia, muitas vezes eu sou a única mulher em uma sala de 20 homens. Caramba! A indústria é muito masculinizada, né? São 80% de uma força masculina, não tem uma representatividade feminina muito grande. Quando tem-se uma mulher, a maioria é uma mulher branca, porque historicamente teve mais oportunidades para concorrer de igual para igual com os homens. Então, mulheres e mulheres pretas, mais dificuldade. Mulheres de periferias e favelas, mais ainda, porque elas vivenciaram uma educação pública deficitária. E é difícil concorrer com a educação privada, que tem mais mecanismos atuais de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, né? Porque, afinal de contas, eles têm um público consumidor, que é o aluno, os pais são clientes, eles estão pagando e precisam ofertar uma educação de qualidade. Aqui está os nossos declínios, né? Os nossos desafios enquanto país de como inserir uma massa, né, nesse contexto tecnológico avançado e que a gente precisa de política pública. Com certeza. Mas política pública para rodar assim, programas. Mesmo assim, Manu, eu acho que as mulheres no geral, elas estão conseguindo pegar o espaço e dominar, porque você vê que cada vez mais mulheres tomam conta do pedaço. Temos agora a primeira presidente mulher da OAB. Né? Isso é muito importante. Eu acho que essa inclusão, essa questão da diversidade, seja ela qual for, é muito importante. Né? E você imagina a representatividade que vai
gerar para as meninas que ainda estão na escola, Sim. que podem construir uma carreira no direito e pensarem que podem sim serem presidentes da OAB. Exatamente, isso é maravilhoso. E assim, a gente termina o nosso papo incrível, que eu tirei dúvidas de vocês, que eu tirei minhas dúvidas, que eu vou fazer minha planilha, eu não, a minha produtora Camila, vou fazer minha planilha. Manu, que papo gostoso, parabéns. Tá vendo? Aí, ó, o celular ouviu eu falar, eu não apertei nada, e ele respondeu e falou assim, e assim terminamos. Isso é 4.0. Isso é inteligência artificial. Sem eu clicar em nada, Manuela. Do nada eu falei alguma palavra que deu um comando, o celular falou assim, e assim terminamos nossa entrevista. E assim terminamos nossa entrevista, com o celular falando sozinho o que eu tô conversando com a Manu. Gente, que papo incrível. Eu acho que foi muito bacana para todos nós. E eu fico muito feliz em receber pessoas incríveis, pessoas inteligentes, que acabam melhorando o nosso dia a dia. E o programa Ciro Santos Convida volta sábado que vem, na nossa TVC, com mais um bate-papo maravilhoso, com mais uma dica bacana, e eu aguardo vocês. E lá estamos chegando nos 4 anos, hein, galera? Beijo. Obrigado, Manu. Muito obrigado, viu? Valeu, galera. Até sábado que vem, 19 horas. Programa Ciro Santos Convida.